Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 palavras muito usadas aqui no Brasil e eu quero comentar com vocês a origem delas. A primeira palavra é a palavra amém. Quem primeiro fez uso dessa palavra foram os hebreus. No Primeiro Testamento, ou seja, no Velho Testamento, esta palavra aparece 28 vezes. E no Segundo Testamento, ou no Novo Testamento, ela aparece 51 vezes. O próprio Senhor Jesus usou essa palavra e nos ensinou ela quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. No final, ele fala a palavra amém. E nós aqui no Brasil, nós nos acostumamos a usar o amém em regra no final das orações. Algumas pessoas até começam a oração com a palavra amém. E o dicionário da língua portuguesa, ele vai trazer a definição de amém como uma aprovação a algo feito ou dito ou a um desejo de que determinada coisa ocorra. E nós também usamos essa palavra como um consentimento, uma anuência, uma aprovação. Pois se alguém falar para mim, hoje, depois de 5 meses de pandemia, eu vou cortar o cabelo, eu posso falar amém, no sentido de aprovar essa conduta. Também eu posso, se alguém me falar, Deus te abençoe, eu posso responder amém, querendo dizer, eu concordo com isso, que seja dessa forma. E às vezes nas igrejas, se um pregador, por exemplo, pergunta, quem quer ir para o céu? Aí a plateia, ao invés de responder eu, elas respondem, as pessoas respondem, amém, querendo dizer, sim, eu quero. Então esse tem sido o uso aqui no Brasil da palavra amém. No grego, a palavra foi transliterada do uso hebreu, do uso hebraico. E ela se pronuncia com um E fechado, amém. Como você sabe, o Segundo Testamento ele foi escrito basicamente em grego. Porém, no original, quando algumas vezes aparecia a palavra amém, amém, 2 vezes repetida, os tradutores preferiram fazer uma adequação. O sentido não foi prejudicado, mas hoje a gente vai entender mais profundamente o que seria isso. Por exemplo, todas as vezes que nós lermos no Segundo Testamento o Senhor Jesus falando, em verdade vos digo, no original grego está escrito, amém, amém. Não está escrita a palavra verdade, que seria aletheia em grego, mas aparece a palavra amém, amém, 2 vezes. Então, no original está amém, amém, lego umen. Esse é o som de como se lê no hebraico aquilo que nós traduzimos como em verdade vos digo. Mas no pé da letra seria amém, amém, eu vos digo. Mas por que isto? Porque no hebraico o uso desta palavra ele tem um significado um pouco mais profundo. O uso dessa palavra remonta ao tempo de Moisés. E o povo dava um valor incalculável para o uso dessa palavra. O que acontecia? Moisés lia a lei em determinado assunto, como a lei tratava determinado assunto, o povo ficava ouvindo essa leitura e ao final da leitura de cada tópico o povo repetia, amém, amém. E para eles, eles entendiam que havia no uso repetido da palavra amém um paralelismo, de modo que o primeiro amém significava a esfera terrena e o segundo a esfera celestial, divina. Então, quando eles estavam falando amém, amém, eles entendiam que
falando desse jeito, eles estavam orando ao Senhor, que Deus confirme no céu aquilo que nós estamos confirmando aqui na terra. Percebem como é algo muito mais profundo do que o uso que a gente faz? E também existe uma outra teoria de que a palavra amém seja um acrônimo. Acrônimo nada mais é do que uma sigla. Aqui é muito comum a gente usar a palavra CPF. Todo mundo sabe o que é. É cadastro de pessoa física. Mas quando alguém pede meu CPF, eu nem fico imaginando. Mas ela é uma sigla. E no hebraico, essa teoria é que a palavra amém seja a sigla de 3 letras. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. No hebraico se escreve de trás para frente, diferente da língua portuguesa. Então, a primeira letra seria Aleph, Mem e Nun. O Aleph corresponderia à letra A. O Mem corresponderia à letra M. E o Nun corresponderia à letra N. De modo que esse Aleph, seria a abreviação da palavra El ou Adonai, Deus. O M é a abreviação da letra que escreve a palavra Rei. E o N de Nun seria a abreviação da palavra confirme. Então, quando eles estão falando em hebraico a palavra amém, que até seria quase que acrescentando a letra E aqui, ó, amém. Quando os hebreus usavam essa palavra, eles estavam, através dessa sigla, comunicando o sentido, que é que Deus, o Rei, confirme. Esse era o sentido que eles davam à palavra. E usando duplamente, eles pensavam sempre nesse paralelismo. E sobre esse paralelismo, eu acho muito interessante, porque a Bíblia, em Mateus 18:18, ela vai falar desse paralelismo. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Viram que coisa bonita? A outra palavra que eu quero comentar com vocês é a palavra aleluia. Ela também vem do hebraico. E ela, no hebraico, ela é composta por 2 palavras. O som seria haleluia. Essa halelu, o radical seria halal. E halal, ele quer dizer louvar, vangloriar, brilhar, luzir, dar luz, engrandecer. E esse halal pode ser usado para natureza, para pessoa, para outras divindades, não é só para Deus. Porém, quando conjugado, halal em alelu, halelu, quer dizer louvem. Aí eles colocaram essa terminação, Iá. Iá é a abreviação do tetragrama, que era o nome que os judeus não tomavam em vão, que foi como Deus se apresentou a Moisés lá no Monte Horebe, no episódio da sarça que ardia e não se consumia. Então, isso daqui, Iá, é a abreviação do que nós brasileiros chamamos Yahvé, ou Jeová, ou Javé. Para eles era Haleluia, Iá de Deus. E quando nós escrevemos na língua portuguesa a palavra aleluia, a gente, só se escrevermos toda ela em maiúsculo, mas do contrário, esse Iá, a gente não escreve em maiúsculo. Já no hebraico isso é possível, porque aqui é que está fazendo referência a Deus. Então, este é mais um
significado muito profundo da origem das palavras. E a última palavra que eu quero falar é hosana. Aqui no Brasil, a gente usa muito essa palavra nos hinos de louvor. E nós temos um sentimento de que quando a gente faz uso da palavra hosana, é a mesma coisa de quando a gente faz uso da palavra aleluia. É como se nós estivéssemos louvando a Deus. A palavra hosana, ela aparece em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Em hebraico, a palavra ela é originariamente composta por 2 palavras. Então, é uma palavra composta, que seria o som assim. Hoshiana. Hoshiana. E esse é o som que eles falam. A palavra Hoshia é uma palavra que quer dizer salvar, livrar, defender, ajudar. E a palavra na quer dizer por favor, agora, eu oro, eu rogo agora. É um sentido de súplica. O Salmo 118, versículo 25, ele vai ser praticamente um Hoshianá, porque está escrito, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, prospera-nos. Olha a súplica que tem. Aqui nós temos um Hoshianá. E quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, ele estava montado num jumentinho, as pessoas jogavam seus mantos, as suas túnicas no caminho por onde Jesus estava passando. Elas jogavam também as plantas nativas daquela época para que Jesus passasse por cima. E elas se expressavam gritando, Hoshianá, Baruch Rabá Beshel Adonai. Tem até uma música do Marcos Witt que repete essas palavras. Na língua portuguesa, se a gente for ler em Marcos 11:10, a gente vai ler, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O Hosana, a gente precisa agora ampliar. O que é que aquelas pessoas estavam falando? Eu tenho até um pouco de dificuldade, porque quando eu leio a passagem da entrada triunfal de Jesus, eu imagino um som festivo, uma grande comemoração. Mas, na verdade, o uso que eles faziam de Hoshianá era de súplica. E lá em Mateus 21:15, Mateus nos dá uma informação que os meninos que estavam na parte do templo onde era possível eles ficarem, os meninos gritavam para Jesus, Hoshianá, ao filho de Davi, que aqui traduzido fica, Hosana ao filho de Davi. A gente pode ter dificuldade para entender, porque o uso que nós fazemos é um pouco diferente. Mas eles sabiam o que estavam falando. E eu acho importante a gente saber a origem dessas palavras, porque a gente pode enriquecer o nosso louvor a Deus, falando para Ele como se nós estivéssemos mergulhados na língua hebraica. Eu espero que isso tenha feito um efeito em você, que você tenha gostado, ok? Que Deus te abençoe. Shalom. Até a próxima.